Fala galera, vem chegando para mais uma entrevista e ao meu lado vocês estão vendo o mestre faixa preta de altíssimo nível. Uma honra estar falando com você, Demian Maia, tudo bem? Tudo bom? Como é que você está? Prazer estar aqui também no canal do Walter. Boa, boa, Demian. Então, cara, vamos começar aqui. Acho que não tem muito para onde correr no nosso início de entrevista. Eu queria falar sobre a sua opinião da luta do Charles do Bronx. Você acompanhou ele nessa preparação com o Max Holloway, conseguiu ali ajustar o jogo dele, dar suas instruções. O que você achou da performance? Foi o que você estava esperando que ele fizesse na luta? Cara, eu vou te falar que eu nem esperava tanto assim. A dominação, eu sabia que ele ia muito bem, eu sabia que ele podia finalizar, podia nocautear, ia apresentar uma boa luta. Agora, o nível de dominância, para quem, né? Às vezes, o fã é difícil entender, a não ser o fã hardcore, aquele fã que acompanha muito, mas muitas vezes não é de. Né, se você ganha, é de quem você ganha. O fã médio ali, geralmente, para ele tanto faz, uma vitória é uma vitória. Agora, quando você vê um cara do nível do Max e a forma que o Charles conseguiu dominar a luta e sair inteiro é um negócio impressionante. Sim, realmente, Demi. E uma coisa que me chamou a atenção e que eu realmente fiquei pensando o que pode ter passado na sua cabeça é que a sua especialidade é o mata-leão, posição que o Charles conseguiu encaixar ali, não encaixar a mata-leão, mas conseguiu mochilar, como você muito bem fazia, durante 25 minutos, só que ele não conseguiu finalizar. O que você acha que faltou? Qual foi o ajuste que ele pecou ali para não conseguir ter finalizado o Max? Cara, eu acho que, primeiro, finalizar com luvinha, o mata-leão, é uma coisa bem mais difícil do que quem tem na academia e fala, pô, chego no mata-leão, eu consigo pegar. Cara, bota uma luvinha de MMA e um cara preocupado só em segurar sua luva ali, porque ele não tá preocupado em sair da posição, não faz diferença, é só esperar acabar o round, entendeu? Então a pessoa, ela consegue amarrar ali, ficar se defendendo de soco, finalização, e assim, mesmo assim o Charles pega, só que o nível do Holloway é muito alto, né? Ele nunca foi finalizado, tem uma defesa altíssima. O próprio Matheus Ganrotti, que o Charles tinha lutado na luta anterior, nunca tinha sido finalizado e o Charles acabou conseguindo a finalização. Então, acho que muito mais que qualquer coisa foi mérito do Max. E, cara, uma coisa que realmente me incomodou bastante, eu até opinei sobre isso publicamente, é essas críticas que eu considero injustas que o Charles recebeu por ter feito esse jogo de ir lá, botar para baixo, segurar o Max, tentar finalizar, não conseguir. E, Demian, quando eu assisti o Charles fazendo isso, eu lembrei muito das suas lutas, né? De sempre conseguir, de pelo menos tentar ali mochilar, pegar as costas para buscar o jiu-jitsu, para buscar a finalização. Na sua época, Demian, você não conseguia pegar no Instagram e ficar mexendo para ver as críticas, para ver os comentários, não tinha vídeo do YouTube, Não, gente já tinha, opinando. tinha Tinha, já, mas, cara. mas, mas, com, Tinha. mas com tanta facilidade assim que a gente tem hoje? Cara, tinha, cara, que eu me lembro de uma luta que eu fiz, que eu ganhei, eu não lutei muito bem, mas, cara, foi um negócio que dali eu decidi a não olhar mais comentários pós-luta, assim, a não ser Uhum. que fosse uma super finalização rápida, porque, cara, principalmente o que acontece? Eu acho que muito mais do que análise, isso é emocional. Então, a Sim. pessoa que estava torcendo, por exemplo, e nem é o caso dele, porque ele respeitou a vitória do Charles, mas a pessoa que estava torcendo para o Max Holloway, ela fica frustrada, né? Porque foi frustrante, porque você é dominado ali tudo e não conseguiu soltar seu jogo, então ela vai soltar essa frustração ali na internet, que é onde ela pode. É. E isso que eu queria te perguntar, você conseguia filtrar isso na sua cabeça, por exemplo, você sabia que as pessoas iam te criticar por ter esse jogo de não ser o porradeiro, de não ser o violento. Então, como é que você ia para suas lutas sabendo que depois, vencendo ou perdendo, seria essa crítica, sabe? Você não conseguiria fugir disso. Em algum momento, você já pensou em falar, porra, eu vou parar de fazer jiu-jitsu, eu vou fazer MMA como as pessoas gostam, para tentar diminuir esse caos que faziam? Bom, primeiro lembra na luta do Charles, ele teve ali, ele buscou agredir, buscou finalizar, não foi que ele Sim. ficou parado ali nas posições, né? Então ele buscou o tempo todo quedas belíssimas, então a luta foi legal, né? Não foi uma luta chata, foi uma luta Não, legal, porque, cara, era igual o Shimaev com o Duplessis, entendeu? Ele não exatamente. finalizou, mas ficou 5 rounds dando quedas belíssimas ali, e com dominância forte, e buscando. Então, é uma luta que te prende, né? Isso é o primeiro fator. E no meu caso, eu nunca pensei, cara, porque eu acho que você tem que ser verdadeiro com você. E minha verdade era buscar ali o jiu-jitsu. Eu fazia o ground and pound também, você pode ver que, Sim. né, com o Gunnar Nelson, o próprio Condit, ele fala que ele vira de costas ali, ele tinha treinado o campo inteiro para não virar, mas foi um soco forte que ele recebeu. Então, uma vez, eu falo até isso, já falei isso até já numa entrevista, o Dana estava numa coletiva, eu estava numa coletiva ali junto, e o Dana falou, Demian, na época eu estava mais boxeador ali e tal, não buscando tanto, né, mais controlava no chão, batia, trocava em pé, e ele falou, Demian, cara, faz seu jogo,
Não tem problema nenhum, ninguém desgosta de ver uma luta agarrada. Só que eu quero ver aquele seu jogo que você arrisque a finalização, arrisque montar para uma chave de braço, para um katagatame, ou bater, entendeu? Você está em movimento, o importante é o movimento, né? Então, as pessoas se confundem, né, até por ignorância, que o problema não é você lutar agarrado, o problema é como você luta agarrado. Então, você lutar agarrado para frente, tentando pegar, e você sente isso do público, quando você está debatendo, buscando o ground and pound, o público, né, fica, cresce ali, grita, tal. E quando você está buscando a finalização também. Agora, você botar para baixo o cara sem fazer nada, obviamente, uma luta chata. Do mesmo jeito que, né, você ficar em pé e ficar sem fazer nada ali, tocando jab e andando, começa a ser uma luta que o público vai uma luta chata, com uma grande diferença. Eu acho que isso que é o fundamental. Na luta em pé, o fator surpresa é muito maior. Então, o que acontece? Por mais que os caras estão tocando jab ali, movimento e anda, ninguém está se encostando, a luta até entre aspas chata, mas o público sabe que basta um golpe que a luta acaba. Então, o público está o tempo todo ali atento, né? Por mais que aí se ele perceber, ali vai indo para os últimos rounds que não dá nada, se enche o saco. Na luta de chão, esse fator surpresa ele é muito menor. É difícil você dar um bote e já pegar alguma coisa. Geralmente você constrói uma finalização. Então, o público sabe que se eu estou dentro da sua guarda ali, batendo levinho, vai demorar para sair alguma coisa. Eu vou ter que passar a sua guarda, montar, ou começar a bater mais forte. Então, esse fator surpresa é uma vantagem da luta de trocação, que deixa o público um pouquinho. Mas a luta chata é a luta chata, tanto em pé quanto na luta agarrada. Ela acontece quando os lutadores estão jogando ali muito burocráticos. Bom, falamos de Charles do Bronx, falamos um pouco de luta agarrada, agora eu queria te perguntar também como é que tá a situação do Ian Gary, né? Ele está se preparando aí, está botando algumas mensagens enigmáticas que vai lutar com o Makhachev, mas que o Makhachev está fugindo dele. Mas o que eu queria te perguntar é, o Makhachev tem um carro-chefe na luta agarrada, então você que já conhece o Ian Gary, você que treina ele no departamento do jiu-jitsu, como é que você vê esse confronto? É claro, você vai ter um pouco de parcialidade na sua opinião, mas Yes, né? como é que você avalia esse duelo deles? Cara, é óbvio que eu tenho viés, eu tenho que confiar num cara que vem aqui, é meu atleta também, treina junto, né? Eu mesmo treino bastante com ele. O que eu posso dizer? O Ian melhorou muito de 2 anos para cá, de quando eu conheci ele, mais ou menos há 2 anos e meio atrás, ou 3 anos. Eu conheci num seminário que ele pediu para ir, que eu estava lá em Barcelona. E é um cara dedicado. E, obviamente, o Islam é o cara do momento, é um jogo dificílimo para qualquer um. Para qualquer um. Pode ser um cara da luta agarrada, pode ser um cara bom de jiu-jitsu. Ele vai ser uma luta difícil para qualquer um, porque ele tem um wrestling num nível olímpico, praticamente, né? E ele consegue adaptar muito bem ao MMA e é aquele cara que também evoluiu muito em pé. Vide, né? A luta com o Volkanovski e tal. Entendeu? Então, é óbvio que é uma luta dificílima. Só que o Ian tem uma coisa, cara, que é impressionante. Ou seja, ele tem uma inteligência, como diz o mestre Carlão Barreto, um QI de luta impressionante. E ele pega as coisas muito rápido. Eu vou te falar que teve uma queda que eu mostrei para ele na semana da luta, uma variação ali simples do single para baiana ali, mas com um detalhezinho ali, que na luta com o Carlos Prates, que, cara, ele fez na luta. Eu falei, pô, o cara repetiu 10 vezes isso, tá ligado? Fazendo posição, eu botei ele para repetir, para fazer, até acho que foi comigo, ou não lembro se foi com alguém que estava fazendo com ele, e ele chegou e fez na luta. Então, ele é um cara que evolui o tempo todo, é um cara que tem uma distância esquisita, o que ele de repente não tem aquele poder de bota uma mão e derruba, mas ele compensa isso com uma inteligência de luta e uma distância muito boa e evolução constante. E a luta agarrada, o jiu-jitsu, é uma coisa que ele vem evoluindo constantemente. E você que já lutou nos meio médios e no peso médio, se fosse para escolher um cara para você enfrentar, você escolheria o Makhachev ou o Chimaev? Nossa, essa é difícil, hein? Essa é difícil. Cara, acho que o Makhachev pelo tamanho, né? O Chimaev é muito grande, cara. É muito grande. Eu já tive com ele e o bicho é gigante. E, cara, é também um super atleta, um cara com wrestling de nível olímpico, mão pesada também. É chato, cara. É chato. Acho que ali o tamanho é muito diferente. Então, acho que ficaria mais dentro da minha categoria de peso ali, real, que é o 77. Boa, ideia. Mais duas perguntinhas para a gente concluir. Agora, cara, me desculpa, vou ter que te jogar na fogueira, mas eu realmente tenho muita curiosidade para saber a sua opinião sobre isso.
A gente sabe que o Chimaev tem esse sonho de enfrentar o Poatan, fala que vai perseguir, que vai subir de categoria, vai tentar lutar contra o Poatan de qualquer maneira. E o Poatan já falou que lutaria com ele no submisso, mas o que ele quer é MMA. Mas as pessoas falam, né? O Poatan tá evoluindo na luta agarrada, conseguiu friar o Ankalaev, fez um monte de coisa assim, tá mostrando uma evolução. Como é que você veria? Você enxerga que o Chimaev, a minha opinião, tá? Pra mim, o Chimaev tem um jogo que consegue anular sim o Poatan. Pra mim, ele quer do Poatan, domina ele no solo e tudo mais. Mas eu queria ver a sua opinião. Você concorda? Você acha que seria uma. Cara, Como é que você veria essa luta? O Poatan para o Chimaev? cara, aí eu vou te falar de novo a questão do tamanho, tá? Isso vai fazer diferença nesse nível. O Ankalaev tem um bom wrestling também, né? Sim. Lógico, o Shimaev tem um nível técnico maior ainda. Mas, assim, o Poatan é muito grande, cara. Isso pode dificultar, eu acho que o jogo do Shimaev pela diferença de tamanho. Não quer dizer que ele não possa entregar uma boa luta e eventualmente até ganhar. Mas eu acho que não é tão simples assim, porque o Poatan defende que ia dar bem. É muito grande e, assim, as mãos ali, por exemplo, vamos dizer que o Dricos chegou a colocar uma ou outra, tal, né? A mão do Poatan é mais pesada. É verdade. É verdade. Então, pra gente concluir aqui, eu queria saber a maior vitória da sua carreira e a luta e a derrota que foi mais dolorida para você, Dani. Cara, a maior vitória é muito difícil dizer, mas uma vitória que para mim foi muito marcante, né? Todas foram, mas eu acho que a com o Ben Askren foi uma vitória muito marcante para mim, por ter aquela história, né? Aquela história que foi contada dos melhores grapplers do momento, ali na época, quem que ia ser o melhor grappler do mundo, se sabia cara, eu não teria vantagem tão grande se eu agarrasse quanto tinha com a maioria. Tanto foi a única luta na minha vida que eu treinei diferente, treinei para trocar um pouco mais e não buscar queda, deixar ele tentar me quedar e trabalhar mais raspagem, porque a contra-queda dele, a defesa e o contra-ataque deles eram muito bons e ele cansa as pessoas assim. Então, eu falei, cara, eu vou ter que arriscar um pouco mais, trocar, né? Porque o nível dele também não é, o nível dele de trocação é mais para agarrar e eventualmente eu vou tomar uma queda. Mas eu falei, cara, mas eu defendo que ia dar bem difícil, não sei se ele vai me derrubar. E o cara me derrubou. Acho que todos os rounds realmente foi muito interessante até para mim ver o nível de wrestling que já me falavam. É um nível muito alto. Eu admiro muito, né, wrestling, porque é uma arte meio que irmã do jiu-jitsu e tem suas peculiaridades. Para mim é muito divertido de ver. Então foi uma luta muito marcante para mim. Ir para Singapura, lutar na Ásia, fazer o camp lá. Pô, eu me lembro de chamar um táxi. A hora que o táxi chegou, a foto era eu e o Ben Askren ali na táxi gigante, sabe, por coincidência. Cartaz no país inteiro, tal. Foi tudo, sabe, tipo, foi uma história legal que teve um desfecho perfeito. Então, e já indo para o final da minha carreira ali, que era uma luta que, se não tivesse acontecido a pandemia, era a luta que eu ia encerrar, era praticamente a última luta do contrato, a gente renovou para essa luta, mas ela seria a última luta do meu contrato ali, que eu queria parar já. E aí, como eu tava com 2 vitórias seguidas antes dessa, e aí eu, fui para essa luta, a gente renovou, e aí eu falei, vou fazer mais, eu tinha mais 2 no contrato, vou fazer essas 2, porque, cara, estamos aí, tô performando ainda, né? Então foi uma luta marcante para mim. E derrota, acho que uma muito dolorida para mim, por incrível que pareça, foi uma que eu senti escorrer ali pelos dedos, que foi com o Jake Shields, que é uma luta até que eu achei que eu tinha ganho. Decisão dividida, né? Decisão dividida, acho que foi a pior coisa, cara. Eu achei que eu tinha ganho, eu acho que até ele achou ali, mas os juízes, infelizmente, acabaram, 2 juízes deram para ele, um juiz deu para mim, e essa cara foi muito dolorida, porque eu tava ali na beira, se eu ganhasse aquela luta, a chance de eu disputar o cinturão naquela época era muito grande, e aí acabou sendo um balde de água fria. Eu imagino. E você se arrepende, Demi, de ter encerrado sua carreira com 2 derrotas seguidas? De ter encerrado? Tipo, você aposentou, você não fez, tipo, uma luta realmente de despedida, sei lá, contra um veterano, porque você pegou só pedreira, né, nesse final de carreira. Sim, a última luta foi no final do Mohamed, né? Exatamente, cara. Que veio a ser campeão logo um pouco tempo depois, né? Exatamente. E foi uma luta que eu ganhei um round, ele ganhou 2 rounds, ou seja, eu tava com 43 anos, sim, mas ainda tava performando, né, cara? Saindo na porrada de igual para igual com o cara que viria a ser o campeão. Sim. Até com o próprio Durinho, tava voando na época. Também, exatamente. Mas não é que eu me arrependo, eu não posso me arrepender porque não foi me dada essa chance. Quando acabou o contrato, eu não consegui, não teve uma conversa de renovação, eu já estava mais velho e tal. O Dana falou, não, tá bom.
Mas se eu fico triste por isso, ou eu queria ter feito, vamos dizer assim, porque isso está bem resolvido com certeza, eu queria ter feito uma luta. Acho que até hoje, cara, se o UFC chamasse aí, até um evento no Rio, quer fazer uma luta aí com alguém e tal, eu acho que eu faria ainda, só para fazer essa despedida, sabe? De preferência, Pô, lógico, maneiro. veterano, assim, um Cerrone da vida, um cara desse, um Chiesa da vida, mas eu acho que até hoje, com 48 anos, eu faria essa luta só para fazer uma despedida, porque o que me deixou triste não foi nem, cara, preciso fazer mais, quero lutar mais. Eu estava bem resolvido com isso. Falei, pô, eu fiz minha carreira, tem as coisas que eu quero fazer. Mas, é legal, né? Você poder fechar um ciclo ali e fazer uma despedida. Eu até lá na época eu falei, Edu, negociar a luta até por menos dinheiro, cara. Não é o dinheiro o problema, eu quero fazer essa última luta. Pô, que bom, Demi. Legal ouvir isso de você. Seria muito maneiro assistir uma última vez você lutando ainda mais aqui no Brasil. Mas é isso, cara. Eu vou te liberar aqui. Por mim, eu ficaria aqui te enchendo de perguntas. Vamos marcar uma parte 2 aí, por favor. Dessa vez para falar Vamos, mais dos bastidores, porque tu deve ter muita história legal. Então, obrigado, Demi. Obrigado pela sua participação aqui. Todo sucesso para você, com o Charles, com o Ian, com todos os seus alunos, pupilos. Tamo junto. valeu, obrigado, valeu.